No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Miguel Morgado na SIC Notícias, no seu habitual espaço de comentário político, em que ele basicamente fala sobre um tema que foi genericamente ignorado pelos mídias tradicionais nos últimos tempos, que é o perigo que houve em torno das feiras de Natal por toda a Europa, e Miguel Morgado traz mesmo um dado assustador, que eu acho que é importante trazermos para refletirmos sobre ele. E, aliás, outro dado em particular, na verdade, dois dados muito importantes sobre este tema. Vamos ouvir e eu já faço uns comentários. Colocas no inferno a violência na Europa durante o período festivo. Foi surpreendente para as autoridades policiais, bem, para mim também. Repare-se, foram frustrados 10 atentados terroristas na Europa. 10! Nesta quadra natalícia. Ataques a mercados de Natal, um ataque que era planeado, segundo as autoridades policiais em Inglaterra, que seria o maior ataque terrorista de sempre em Inglaterra, atacando cristãos e judeus em Manchester. Todos eles com estas ameaças, todas elas espalhadas pelo continente europeu. E depois tivemos, na passagem do ano, confrontos e distúrbios de grande violência em quase todos os países europeus, com milhares de detenções. Eu acho que isto é absolutamente indescritível e é muito sinal dos tempos. Nós temos que olhar para esta situação muito como olhamos para a nossa própria casa em específico. Não falo da nossa grande casa, que é a nação, enquanto portugueses, mas para a nossa casa em específico. Nós deixaríamos entrar uma pessoa que diz que nos odeia? Eu acho que nós temos que começar a fazer perguntas que são de elementar bom senso, mas que aparentemente para algumas pessoas, quando se fala de um país, e eu bem sei porque é que isto é uma distinção que não é propriamente clara para uma parte dos liberais, porque os liberais não consideram propriamente que um país seja uma casa, não consideram que a nação seja propriamente algo significativo do ponto de vista da identidade do indivíduo. Do ponto de vista dos liberais, o que os liberais acreditam é que o indivíduo, para ser verdadeiramente livre, tem que ele próprio ser livre da nação, não é livre dentro da nação, até porque, como todos nós sabemos, o ser humano é um animal social. E, portanto, nós só construímos quem somos precisamente em comparação com as outras pessoas e em comunidade com as outras pessoas. Nós não existimos, não existe essa coisa de indivíduo, na verdade. Existe a pessoa que, sem dúvida nenhuma, tem as suas particularidades e que é parte de uma nação e que tem a sua família e que tem os seus grupos comunitários, etc., a equipa de futebol, tudo aquilo que caracteriza a pertença a uma comunidade e a pertença a um país. Mas o que os liberais argumentam e ignoram com frequência é que nós fazemos parte de uma nação, essa nação ajuda-nos, sem dúvida nenhuma, a definir quem somos e é uma grande parte daquilo que somos, e portanto nós ignoramos que uma pessoa que nos odeia não deve ser bem-vinda à nossa casa. E mais, diga-se de passagem, mesmo que haja dezenas de milhares, de centenas de milhares, de milhões de pessoas que até gostam de nós e que até se querem adaptar, não são bem-vindas do ponto de vista numérico. Tem tudo que ser feito com conta, peso e medida, porque para mim a imigração é essencialmente um problema de número. Também é um problema cultural, sem dúvida nenhuma. Há problemas culturais, evidentemente, na medida em que pessoas que nos odeiam e que nos veem a nós e à nossa cultura como cultura de infiéis e como cultura de pessoas que têm que ser tratadas abaixo de cão, evidentemente que essas pessoas não têm que ser bem-vindas. Mas nós, sobre o dogma liberal e sobre a doutrina antirracista, que é ela própria, como eu já disse anteriormente aqui nos vídeos, paradoxalmente racista, nós não compreendemos que, quando dizemos que um estrangeiro tem que ser colocado à frente do nacional e que o estrangeiro tem que ser priorizado em detrimento do nacional, ou até, única e exclusivamente, dizermos que no país de uma pessoa, quem acabou de chegar tem exatamente os mesmos direitos de quem cá está e quem ajudou a construir este país, já estamos a ser preconceituosos para com o nacional. É porque, reparem numa coisa, as pessoas às vezes parece que não compreendem e acham que isto é tudo movido por racismo e o que quer que seja. Estas pessoas que hoje chegam cá têm a sua casa e escolheram voluntariamente vir para cá, porque a grande maioria não são refugiados e, aliás, já foi descoberto um esquema na Alemanha em que não só não são refugiados, como utiliza o estatuto de refugiado para ter determinadas benesses. Um grande esquema em relação ao estatuto de refugiado de pessoas que vêm de países
perfeitamente, enfim, em condições minimamente aceitáveis, que são verdadeiramente países pobres, mas que não reúnem as condições para produzir, digamos assim, refugiados, porque não estão em guerra com país nenhum, etc. E o que nós percebemos é que estas pessoas vêm voluntariamente para cá, vêm para um país que dizem abertamente que querem conquistar pela demografia e pela subversão das nossas instituições. Nem sequer estou a falar do plano Kalergi, que é importante que se diga, já estou a deixar isso de parte, estou apenas a falar daquilo que nós assistimos com os nossos próprios olhos, que é pessoas que vêm de outros países, que escolhem vir para cá, que fazem parte de instituições e de organizações que em determinadas zonas do mundo são consideradas terroristas, e outras que, apesar de não serem consideradas terroristas em alguns países da Europa, são organizações que dizem abertamente que nos querem destruir, como é a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana diz abertamente que veio para a Europa, veio subverter as instituições europeias e quer conquistar a Europa pela demografia. Dizem-no abertamente. E, portanto, se dissesse assim, é um objetivo escondido, nós temos que olhar bem para os dados para perceber. Nem é preciso. Os dados são claros, atenção. Basta ver a taxa de natalidade em Portugal, a taxa de natalidade na grande maioria dos países europeus, à exceção de um ou outro no leste europeu, mas a grande maioria estão nessa situação, e ignoramos a situação dos países europeus porque o dogma liberal diz que temos que tratar toda a gente de forma igual, mesmo as pessoas que dizem abertamente que nos querem destruir. E não sejam demasiado orgulhosos, porque se vocês forem demasiado orgulhosos daquilo que é a vossa identidade e daquilo que é a vossa nação, os liberais progressistas e as pessoas que dominam verdadeiramente o mundo dizem não, vão haver para aqui condições para uma Segunda Guerra Mundial e para todas as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, que é literalmente um salto lógico inacreditável. Vamos ouvir apenas a segunda parte e já faço mais uns comentários. A Europa está sentada em cima de um barril de pólvora porque tem um problema que não tinha antes. Uma larga parte da população jovem masculina, totalmente alienada, muita dela radicalizada pelo fundamentalismo islâmico, que não é só estar separada dos valores da sociedade, mas que a odeia e a quer substituir por uma outra que a negue. E isto está a adquirir agora estes contornos de violência, que aparentemente a julgar pelo parecer das autoridades policiais nestes vários países, é cada vez mais generalizada e cada vez mais ampla. Portanto, isto vai tudo para o inferno. Quando o Miguel Morgado diz isto vai tudo para o inferno, é porque o programa dele se chama Torto e Direito e no fim do programa ele manda umas pessoas para o inferno na medida em que, enfim, não se comportaram em condições, nem houve redenção, etc. E vão pessoas para o céu segundo sei deste programa, que é um programa que eu costumo acompanhar. E, portanto, eu acho que estão criadas basicamente todas as condições para começarem algumas guerras civis na Europa. Falta apenas o ponto de partida, que é uma crise económica, uma violência um bocadinho mais acentuada depois de alguns dias e, portanto, acho que basta apenas haver alguma acendalha, como se costuma dizer, para começar alguma guerra civil na Europa. Não o digo feliz, não o digo satisfeito. Há pessoas que acham que quando eu refiro estas coisas, que as digo feliz, que é uma coisa que eu quero que aconteça. Muito pelo contrário, eu acho que, enfim, a vida, eu enquanto defensor da dignidade da vida humana e da vida humana desde a sua concepção até à morte natural, não me agrada que haja guerras civis, evidentemente, até porque as guerras civis vão gerar mortes sem dúvida nenhuma, mas eu acho que estão basicamente reunidas as condições na Europa e se não fizermos nada vai ser uma realidade daqui a uns tempos, 1, 2, 3 anos, não tenho grandes dúvidas que isso possa vir a acontecer e eu não gostaria que isso acontecesse e, portanto, eu acho que a forma de reverter isto verdadeiramente é devolver pessoas massivamente ao seu país que não têm que cá estar e estão cá de forma ilegítima, mesmo que através das leis dos burocratas de Bruxelas possam cá estar de forma legal. Há muitas pessoas que, mesmo estando legais, terão que ir embora, no meu entender. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.